As ONGs promovem ações de cuidados e conscientização para combater o abandono de animais e o incentivo à adoção responsável. E dentro dessas ações realizam mutirões de castração. Mesmo com essa boa vontade, devem seguir normas e regras para que garantam a segurança e o bem-estar dos animais. É sobre isso que eu converso aqui no estúdio com a presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutora Francisca Neide Costa. Muito boa noite. Boa noite, Manuel. Olha só, doutora, é o seguinte, todo mundo se preocupa muito com a quantidade de animais espalhados na cidade hoje. Quem trafega por São Luís percebe que tem muitos pontos de descarte desses animais e todo mundo pensa um mutirão de castração auxiliaria muito nesse processo. Em relação a outros locais do país, como é que São Luís se encaixa nesse processo? Precisamos ainda avançar muito no que diz respeito à castração desses animais? Sim, precisamos avançar, precisamos ter políticas, de controle da população desses animais e precisamos principalmente orientar a população sobre posse responsável. Então, toda pessoa que tem um animal, ele é responsável por esse animal, né? Então, as pessoas pegam o animal e quando esse animal tem algum problema de saúde, eles acabam abandonando, né? Ou porque não tem tempo de cuidar, abandonam esses animais. Então, a primeira coisa é a posse responsável. O cidadão é responsável pelo seu animal. E segundo, é que em todos os municípios tem que ter uma política de controle populacional dos animais. Existe uma lei federal, que é a Lei 13.426 de 2017, uma lei recente, em março de 2017, que lá está bem claro, dizendo que os programas de contracepção de cães e gato, como forma de controle populacional, ele deve ser realizado pelo município, né? Então, todos os municípios que têm uma população acima de 20 mil habitantes, eles têm devem ter a política de controle, né? E os municípios grandes, como as capitais, São Luís, tem o Centro de Controle de Zoonose, que atualmente se chama Unidade de Vigilância de Zoonose. Então, deveria ser feito por esse estabelecimento. Então, a Unidade de Vigilância de Zoonose está bem clara, uma das finalidades dela é fazer esterilização de cães e gatos como controle populacional. Mas as constatações a que vocês têm chegado, o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem chegado, vai bem distante disso. A boa parte dos municípios não tem. E aqui em São Luís existe, mas esse controle não é feito da forma como deveria. Exato. No estado do Maranhão, nós só temos unidade de vigilância zoonose em São Luís, na capital, em Imperatriz e em Caxias, né? E o fato do poder público não fazer o que é de responsabilidade dele, porque essas campanhas deveriam ser feitas pela unidade de vigilância zoonose, acaba que as ONGs, que têm a finalidade é muito clara, a finalidade da ONG é acolher animais em situações vulneráveis, cuidar desses animais, fazer doações dos animais, campanha, educativa da população para ter o cuidado com esses animais. Então, essas ONG acabam fazendo algo que seria de responsabilidade do poder público, que é fazendo as castrações de cães e gato. Neste caso, o Conselho atua diretamente em parceria com as ONGs? Não, o Conselho ele é um órgão que tem a finalidade de fiscalizar o exercício profissional e fiscalizar os estabelecimentos que exercem qualquer atividade na área da medicina veterinária e zootecnia. O que acontece? O Conselho ele tem a obrigação de fiscalizar como é que está acontecendo esses mutirões, porque nós temos que ter a responsabilidade também de cuidar do bem-estar do animal, né? Então, temos as nossas leis que regem e que disciplinam como devem ser esses mutirões. Então, pela resolução 1015 de 2012, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, está bem claro que a realização de cirurgias só pode ser feita em estabelecimentos devidamente cadastrados no Conselho de sua jurisdição, no caso aqui do Maranhão. E esses estabelecimentos são o quê? Clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Nem o consultório veterinário ele pode fazer cirurgia. O consultório veterinário só pode fazer consultas, pequenos procedimentos, mas não pode fazer cirurgia. Durante essas fiscalizações, vocês já chegaram a constatar irregularidades muito graves no que diz respeito, principalmente a preocupação com a saúde desse animal? Com o bem-estar do animal. Com o bem-estar do animal. Sim, é isso que nós estamos apurando, porque uma castração que acontece em final de semana,
apenas 1 ou 2 profissionais fazendo a cirurgia de 80 a 90, 100 animais, tem muitos problemas pós-cirúrgico. Esses animais, eles devem passar antes por exames pré-cirúrgicos, né? Você tem que analisar, fazer a anamnese, colher sangue desses animais, fazer os exames para checar se eles realmente estão em condições de serem submetidos a uma cirurgia. E no mutirão de castração dessa natureza, não tem como ser feito os exames pré-cirúrgicos. Então, acaba indo animais para cirurgia que não têm condições de ser submetidos a cirurgias. Neste caso, qual seria a orientação para os proprietários desses animais? O que eles poderiam fazer? Bom, primeiro, que os mutirões de castração, eles devem ser feitos somente por esses estabelecimentos que eu falei. Clínica veterinária, hospital veterinário, ou no caso que de uma ONG que ela queira fazer uma ação, ela tem que registrar no conselho esse projeto, mas que uma clínica que vai executar, porque a ONG não pode ter centro cirúrgico, né? Se ela quiser ter um centro cirúrgico, ela tem que registrar esse centro cirúrgico no Conselho de Veterinária, contratar profissionais médicos veterinários para executar as cirurgias. Mas essas cirurgias não são caras? Não inviabilizaria uma pessoa com poder aquisitivo menor levar o seu animal? Porque ela vê no mutirão uma oportunidade de fazer isso por um valor mais em conta. Pois é, mas o mutirão, quando o nome fala mutirão de castração, ele devia ser gratuito e não cobrar. Então, eles não são gratuitos, esses mutirão de castração. E os valores que são cobrados não são um valor tão abaixo das clínicas, né? Então, é cobrado. Por isso que quem tem que fazer, deveria fazer, era o poder público e gratuito, né? Gratuitamente. Bom, nesse sentido, está sendo adquirido um castramóvel, né? São Luís terá, acho que ainda no segundo semestre, um castramóvel que será uma unidade como se fosse uma clínica ambulante que fará essas esterilizações nos bairros onde precisa daquelas cirurgias, onde tem animais, bastante aglomerações de animais naqueles bairros. Então, como nós temos uma demanda reprimida em São Luís, são muitos animais na rua, acredito que vai levar muito tempo para a gente ter um controle adequado, sendo que somente um estabelecimento fazendo. Então, o ideal seria ter campanhas regulares, promovida pelo Poder Municipal, por meio da Unidade de Vigilância e Zoonose, em parceria com as clínicas veterinárias, para você conseguir fazer o maior número possível de animais, essas esterilizações. Doutora, rapidamente, a senhora tocou num ponto muito importante que diz respeito ao abandono de animais. Nós sabemos que aqui em São Luís tem uma área de descarte de animais ali na Avenida dos Africanos. Sabemos também, a partir de números da Delegacia do Meio Ambiente, que a violência, os maus tratos contra os animais é o crime ambiental mais cometido aqui em São Luís, e temos uma deficiência no que diz respeito a peritos dentro do Instituto de Criminalística para dar continuidade à investigação desses casos. Como resolver isso a curto, médio prazo? Então, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, ela, no seu artigo 32, está bem claro que maus tratos, abuso, né, qualquer forma de que você agride o animal, você está você pode ser responsabilizado e responder na lei, né? A prisão é de 3 meses a 1 ano, né? E você pode ser preso e pagar ainda fiança. Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela está muito rígida nesse sentido, mas o que acontece? Para você provar que esse animal foi submetido a maus tratos, há necessidade do profissional médico veterinário emitir um laudo, né, para comprovar que houve maus trato, porque o maus trato não é somente quando tem lesão, né? O maus trato é você também deixar um animal com fome, um animal com sede, um animal num ambiente que não é o ambiente adequado para ele, enfim. Então, existem várias formas de maus trato e só um profissional, como veterinário, ele é capaz de detectar essas diferentes formas de maus tratos. Legal, então, doutora Francisca, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Maranhão Acontece. Uma boa noite. Até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Boa noite.